É perceptível que nas últimas décadas os homens estão ficando cada vez mais femininos, se é que você me entende. Nós vemos claramente que os homens estão ficando em algumas áreas do mundo inférteis, com a testosterona baixa, e isso implica no próprio comportamento dos homens, né? Não só isso, nós vemos que a estrutura óssea, a estrutura muscular, a voz dos homens, né? Tudo isso está perdendo potência, está ficando cada vez mais frágil, né? Cada vez mais feminino, se é que podemos dizer assim. E os corpos dos homens também, né? Não só a estrutura óssea, mas os pelos, enfim, outros aspectos são aí muito notáveis. E isso tudo não é por acaso. Existem estudos desde o século XX que estão alertando sobre isso, estão alertando sobre certas substâncias que já naquela época, já no século passado, estavam sendo usadas, né, pelas pessoas, e as pessoas, sem saberem, estavam se envenenando, estavam condenando as gerações futuras, estavam passando por um processo aí de destruição da masculinidade, que faz parte da agenda transhumanista. Então a gente vai conversar a respeito disso hoje, porque esse é um assunto não apenas importante, mas é algo assustador. Nós sabemos que os globalistas, eles estão aí buscando uma rebelião completa contra a ordem natural, correto? Eles não irão apenas de uma hora para outra modificar o genoma humano e fazer com que as pessoas aceitem isso. Na realidade, eles estão destruindo a raça humana em todos os aspectos. Inclusive, eu vou passar para você aqui, mais à frente, um vídeo que fala a respeito disso, né, de maneira muito bem colocada, de maneira muito bem detalhada, sobre essa destruição da raça humana para a criação de uma nova raça. E é importante sempre deixar aqui você ciente de que isso já aconteceu no passado, isso não é nada novo. Tá? Nós fomos aí completamente desconectados da história, desconectados de fatos que ocorreram a posteriori da humanidade, né? Como, por exemplo, a história da era pré-diluviana. E a Bíblia narra essa história. A Bíblia fala sobre essa corrupção genética que ocorreu no passado. Então os anjos já cometeram essa abominação no passado e estão cometendo hoje dentro de uma nova roupagem, em um outro cenário. Mas o pecado é o mesmo. Eles estão destruindo a ordem natural, né? E bem, nós temos inclusive iniciativas já no século XX que eram visadas pelo exército americano como armas de guerra. Essa daqui tem até um nome engraçado, né, que se chama bomba gay. E dentro desse projeto, né, com um nome um tanto quanto engraçado e direto, eles visavam fazer com que um exército inimigo tivesse ali contato com certos agentes químicos, enfim, que afetassem a biologia, afetassem a mente, afetassem os hormônios dos homens, né, dos seus inimigos, e assim, né, eles obtivessem êxito na guerra, enfraquecendo o exército inimigo. Nós temos também uma matéria do The Guardian, de 17 anos atrás, que fala a respeito dessa intenção do governo americano, né? Força Aérea considerou spray para tornar inimigo gay. Tudo isso é muito surreal, é tudo muito maluco, mas isso é verdade. Nós estamos lidando aqui, né, nesse mundo com psicopatas, com satanistas, e nós vemos ao nosso redor que cada vez mais eles estão fazendo isso. Eles estão tornando os homens femininos, e muito para destruir não apenas, né, a biologia em si, mas para destruir a estrutura familiar que foi criada pelo Altíssimo desde o início da humanidade, né? A estrutura familiar, inclusive, sempre foi muito importante para manter a sociedade aí em ordem. Então, quando você tem uma família, você tem seres humanos sendo formados da melhor maneira possível, sendo educados, sendo cuidados, se sentindo amados. Hoje, quando você analisa estudos dentro da psicologia, por exemplo, você vê que um filho que não tem uma figura paterna em casa, ele tem propensões a enveredar, por exemplo, no mundo do crime, né? Ou de ter outras aí, atividades, né? Como a própria questão envolvendo a questão aí, né, enfim, de se tornar ou não homossexual, né, ao. Então, nada do que eu estou falando aqui para você, alguns poderiam pensar, é preconceito, isso, aquilo. Não, isso é a verdade, tá? Isso são fatos e, enfim, né, eu sou cristão, então eu não posso aqui me desviar dos fatos, eu tenho que trazer para você o que acontece,
né? Nesse momento eu quero mostrar aqui um vídeo onde nós temos um médico falando sobre como nós temos estrogênio sendo aí despejado todos os dias na nossa água. Veja só. You want to know the most important thing you can do to reduce environmental exposure to hormone disruptors? It's filter the water you drink and cook with. Sadly, the kitchen tap in most homes spews out an estrogenic cocktail. Where does that water come from? Rivers, streams, lakes, reservoirs, and groundwater. Oh, and your recycled pee. Treated, of course, but know this, water treatment plants are not equipped to remove ethinyl estradiol from birth control pills that 100 million women worldwide consume and excrete every day. And that's a proper estrogen, not an imitator, and a potent one, released into the water supply. I'm just saying, these pharmaceutical estrogens are turning up in bodies of water all over the globe. The same bodies of water we draw from to drink. E não só isso, meus amados, não é apenas a água. Nós temos também os alimentos e até mesmo alguns adereços que a gente usa que podem atacar os nossos hormônios e estão aí criando o mundo como a gente está conhecendo agora, com os homens com a sua masculinidade cada vez mais afetada, cada vez mais destruída. Alguns exemplos são dentro dos alimentos, né? Alimentos à base de soja. Já foi comprovado dentro de certos estudos que a soja, esses alimentos à base de soja, melhor colocando, eles soltam grandes quantidades de estrogênio no corpo humano. E dentro dos homens, isso causa um grande prejuízo para a masculinidade, né, para todos os nossos hormônios que fazem aí o nosso corpo funcionar da maneira correta, né? Nós temos também herbicidas, que são remédios basicamente que são colocados aí, né, nas lavouras para evitar pragas. E esses herbicidas também têm, alguns deles como a atrazina, por exemplo, esse efeito que eu estou falando aqui para você, de atacar a masculinidade de maneira, né, muito diabólica, eu diria, quebrar completamente o funcionamento do nosso corpo e fazer com que os nossos hormônios comecem a funcionar de uma maneira completamente estranha, né? Tanto que essa matéria da Reuters, que é uma matéria de 2010, fala sobre herbicidas que estão transformando sapos machos em fêmeas. O próprio Alex Jones fez um vídeo falando a respeito disso nos Estados Unidos e ele virou um meme. Muito embora aquilo que ele estivesse comunicando fosse uma realidade, né, o Alex Jones ele é uma figura um tanto quanto controversa, né, e, bem, acabou que virou um meme e muita gente acha que isso não existe, mas aqui nós vemos uma agência que atende a elite mundial dizendo que sim, isso é real mesmo, né? Nós temos também uma experiência que foi feita pelo governo Biden, onde eles destinaram, e aqui temos uma prova disso, tá? Uma prova, inclusive houve todo um comitê para discutir isso, que foi dirigido pela Nancy Mace, que é presidente, né, do Subcomitê de Segurança Cibernética, Tecnologia e Informação Governamental lá nos Estados Unidos, onde ela denunciou, né, com outras pessoas, que milhões de dólares foram destinados para a criação aí de um projeto onde camundongos, ratos e macacos seriam transformados em animais transgêneros. Ou seja, nós temos aí vários elementos, e não só isso, tem também a questão aí envolvendo plástico, né? E como isso pode afetar os hormônios. Existe até um estudo que foi feito no século XX, infelizmente agora não me lembro o nome, mas algum dos irmãos aí pode se lembrar, pode colocar aqui nos comentários, aonde cientistas estavam mostrando os efeitos do plástico no organismo de animais e de seres humanos. E eles comprovaram que resíduos de plásticos que eram jogados por fábricas em certos rios, por exemplo, estavam transformando peixes masculinos em femininos. E estavam, inclusive, esse resíduo estava chegando em certos pântanos e isso estava afetando até mesmo jacarés. Então, assim, é uma situação verdadeiramente assustadora. Isso é real. E basta que a gente olhe ao nosso redor para perceber que isso é real. Se a gente for analisar, e se você não é tão, né, não tem tanta idade ainda, você pode perguntar para os mais velhos que você conhece. Eu particularmente me lembro um pouco desde 2000, né, como a sociedade era. A sociedade mudou muito desde 2000. Né?
E as pessoas que são ainda mais velhas vão saber dizer como verdadeiramente nós estamos vendo cada vez mais homens, né, femininos. E isso parte desse processo, dessa agenda pós-humanista, que visa quebrar completamente a humanidade da maneira como o Criador fez. Inclusive, eu quero que você assista o vídeo a seguir com muita atenção, que ele vai falar sobre o pós-humanismo, que é o plano da elite mundial, uma nova espécie, e como eles estão fazendo com que isso seja realidade a partir de agora com as suas agendas, destruindo a família, destruindo a figura do homem, até mesmo a figura da mulher também. Porque dentro do mundo pós-humano, homem e mulher não existirão mais. Haverá uma espécie híbrida que não terá sexo, né? É isso que eles planejam, é isso que eles desejam. E isso, inclusive, se assemelha muito ao deus deles, né, Baphomet, que tem tanto o aspecto masculino quanto o aspecto feminino. Então eles anunciam que essa sociedade está chegando, que você, caso você queira ter um filho, você vai consegui-lo por exemplo, úteros artificiais. E eu ouvi gente, inclusive, no Telegram do Matrix, falando que não, isso não é real, isso não vai acontecer. Não, meus amados, isso já está acontecendo. Eles já criaram úteros artificiais. E eu mostrei até mesmo uma experiência onde eles fizeram ali um bezerro, né, dentro de um útero artificial. Então, a profanação está chegando nesse nível, tá? E muitas dessas informações você encontra aqui no Matrix Mundial, porque eu já trouxe aqui. Então é só você pesquisar que você vai encontrar. Então, assim, eles estão criando esse mundo. Na minha visão, eles não conseguirão, né, manter isso por muito tempo, tá? Eles estão fazendo isso justamente porque nós estamos no fim. Então, veja o vídeo a seguir, aonde nós teremos o pós-humanismo sendo denunciado e aonde há toda uma análise de como a nossa sociedade hoje está se adequando aos padrões pós-humanistas. The final goal is to eradicate humanity as we know it. Once you understand the final destination, it becomes much easier to look back and identify the psychological conditioning, the biological tampering, the cultural grooming and the educational prepping that we have been subjected to for decades in preparation to making us accept a post-human future. It takes a lot of physical and psychological abuse to get an intelligent species like ours to agree to its own extinction. Most, if not all, that has transcended in the last 60 years was designed to get us closer to accepting such a dystopian reality. Whether you care to accept it or not, we live in a hyper-controlled matrix where our perception of reality is meticulously planned, managed, and executed in order to control and steer us in whichever direction they wish. And the direction is a post-human world. For this, they first needed to destabilize, dehumanize, and demoralize humanity through every means possible. The destruction of the nuclear family, children being indoctrinated by the state, abortion, the eradication of God and spirituality from education, life in megacities and away from nature, toxic food, air and water, social media, replacing real human connection and interaction, engineered financial crisis and taxation, endless wars and massive migration, stress, anxiety, depression, drugs and alcohol, constant fear-mongering, moral relativism as the new religion, and I could go on about how humanity has been influenced and forced to move away from all the things that give us strength, security, purpose, and meaning. A weak, immoral, disconnected, ignorant, and unhealthy population is an easy target for the next stage, the creation of an entire generation of androgynous beings. Masculinity is under attack psychologically, culturally, and biologically. Women are being replaced in sports, entertainment, and politics by men pretending to be women. And children are being indoctrinated at school to think that gender is a choice. The transgender movement is not a grassroots movement. It comes from the top.
It has nothing to do with people's freedom of expression, sexuality, or civil rights. It's an evil psyop with a clear agenda to get us closer to transhumanism by making us question the most fundamental notion of human identity, our gender. If you don't know who you are, if you already identify as a hybrid between a man and a woman, you will be easily convinced to become a hybrid between human and machine. Pois é, se você não é familiarizado com o pós-humanismo, nós fizemos também um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O que é transhumanismo, o que é pós-humanismo. Mas basicamente, nós estamos na era transhumanista, tá? Então, eles estão aí testando, aprimorando e colocando em prática tecnologias genômicas, frequências, né? Enfim, tecnologias que vão interagir aí com o nosso corpo, interface cérebro-máquina, tudo aquilo que os filmes anunciaram e que as pessoas aprenderam aí a negligenciar, achando que é só obra de ficção. Pois é, tudo isso será implementado em nossa sociedade, já está sendo, né? E o objetivo deles é chegar na era pós-humana. Quando a era pós-humana chegar, significa que haverão poucos seres humanos, que a espécie humana estará completamente comprometida. E o que haverá no mundo, a grande maioria, né, de pessoas que haverão, serão aí pessoas que não serão mais humanos e sim uma outra espécie, né? Uma espécie híbrida, uma espécie completamente modificada, ligada à inteligência artificial e outras tecnologias, né? Uma espécie que estará completamente alinhada aí com Satanás, estará com a marca da besta. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero trazer a lista das últimas contribuições que nós recebemos através da nossa chave Pix, pois é graças a esse apoio, a esse suporte que vocês dão aqui ao nosso trabalho, que esse canal permanece de pé, que nós podemos aqui prestar esse serviço todos os meses, levando informações que são importantes, que o sistema não quer que cheguem até você, tá? Então assim, nós temos aqui toda uma plataforma, né, de vários e vários vídeos, onde nós temos estudos relevantes, com informações relevantes, importantes, que muitas vezes você não encontra em outro lugar, e é justamente por isso que eu preciso do apoio de vocês, para que a gente continue, tá bom? Desde a gravação desse vídeo, essas foram as contribuições que nós recebemos. William Martins, sendo aí um contribuidor fiel de longa data e trazendo uma grande contribuição. Temos também o Fernando Andrade, que é um contribuidor fiel de longa data, assim como o José Marcos, a Ana Carolina, que traz uma contribuição generosa, o Ademir Rodrigues, que traz uma grande contribuição e também é um contribuidor fiel de longa data, o Andreas Wolfgang, que traz uma contribuição generosa e é um contribuidor fiel, o Rafael Dib, que traz uma contribuição generosa e contribui pela primeira vez para o nosso trabalho, e o Célio Santos, que também é um contribuidor fiel de longa data. Agradeço aos irmãos pelo apoio, agradeço aos irmãos por contribuírem para o nosso trabalho. E se você também quer contribuir para o Matrix Mundial, para que nós não venhamos aí a parar, para que nós tenhamos aí as condições de continuar com esse trabalho, contribua com qualquer valor através da nossa chave Pix ou através dos métodos que estarão na descrição, ok? Meu grande abraço, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo, até o próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.